Vamos meditar no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Só parte A do versículo, onde diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor? Primeira parte, conhecer ao Senhor. Muitas pessoas estão na igreja por 20 anos, às vezes 40 anos, às vezes a vida toda. E eu sou ousado a dizer que não conhecem a Deus. E muitos podem me perguntar, mas como não conhece a Deus, mesmo estando na igreja todo esse tempo? Ele vai na igreja, ele canta, ele ora, ele lê a Bíblia, mas isso não quer dizer que uma pessoa tem conhecimento a Deus. Você só pode ter um conhecimento a Deus quando você tem uma experiência com Deus. Você pode ouvir falar de Deus, mas conhecer a Deus é uma coisa totalmente diferente. É a mesma coisa se eu dizer, eu conheço o Pelé. Mas se alguém me dizer como que o Pelé é, como que o Pelé joga bola, como que o Pelé come, você já teve uma experiência com ele? Eu nunca tive. Eu posso dizer, eu conheço o Pelé de ouvir falar, mas eu nunca tive uma experiência com o Pelé. Isso faz com que eu não conheça o Pelé. Eu já ouvi falar dele, é famoso no mundo todo, mas eu nunca tive uma experiência com ele. É a mesma coisa de um crente com Deus. Se ele nunca teve uma experiência com Deus, ele não conhece a Deus. O exemplo mais claro dentro da Bíblia está em Jó. Jó era um homem temente a Deus, que Deus usou de exemplo. Jó oferecia sacrifício pelos filhos. Jó fazia isso, Jó fazia aquilo. Mas Jó conhecia Deus? Ele teve que passar por uma certa experiência. Ele teve que passar por um aprendizado. Ele teve que conversar com Deus. Ele fez as suas perguntas, Deus deu as respostas. Quando Deus fez as perguntas para Jó, Jó já não tinha as respostas, porque era demasiado para ele. Chegou no final da sua experiência, o que foi que Jó disse? Jó disse assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é que faz uma pessoa conhecer a Deus. Quando você tem uma experiência com Deus, você passa a conhecê-lo. Você conversa com Ele, Ele te responde. Você fala com Ele, Ele te dá a resposta que você está procurando, Ele resolve os seus problemas, Ele cura as suas enfermidades, Ele faz tudo isso por você. Aí você conhece a Deus. Mas se você não tem uma experiência com Deus, você vai ser igual Jó no começo da sua vida. Eu te conheço, Deus, porque o meu pai me disse. Eu te conheço, ó Deus, porque o pastor da igreja fala sobre ti todos os cultos. Eu te conheço, Deus, por causa que ouço falar, eu leio a Bíblia. Mas você nunca teve uma experiência com Deus. Isso faz com que você não conheça Deus. Se Ele te chamar pelo seu nome, você vai dizer, quem é que está me chamando? Por quê? Porque você nunca ouviu a voz de Deus. Você nunca teve uma experiência com Deus. Mas aí quando você começa a conhecer a Deus, começa a ter uma experiência com Deus, começa a falar com Ele às madrugadas, começa a buscar a Ele, você começa realmente a conhecer a Deus. E o conhecimento vai crescendo gradativamente. É basicamente como um marido e a sua esposa. Por quê? Você casa, você pensa que você conhece a sua mulher. Mas acontece que quanto mais você vai entrando na relação, você vai conhecendo ela gradativamente. Cada dia mais você conhece uma coisa nova. E aí você percebe que você não conhecia ela. Mas quanto mais você vai tendo uma experiência com ela, mais você vai conhecendo ela. E você vai chegar no final da sua vida
e você vai ver que você não conheceu ela totalmente ainda. É a mesma coisa do crente com Deus. O aprendizado do crente é gradativamente. Vai crescendo cada dia mais. Você vai buscando conhecimento, você vai conversando com ele, você vai aprendendo com ele. E mesmo quando você chegar no final da sua vida, você ainda não vai ter conhecido a Deus totalmente. É por isso que Oséias escreveu, ele disse: conheçamos, mas não paramos aí só no conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, é assim que Deus quer que nós o conheçamos. Pense sobre isso. Amém. Outro dia sentada na beira da estrada, além do horizonte avistei o infinito. Muito triste era o céu quando o sol deixava. O oceano de estrelas tornou-se em segundos. Rimei alguns versos pensando na vida, e então viajei com meus olhos fechados. Achei arco-íris no céu todo escuro. Rasguei alguns sonhos por mim enterrados. Encontrei muitos outros no céu colorido. Senti